Olá, boa tarde. Cheguei, aê! Boa tarde para todos que vão almoçar, que estão indo trabalhar, que estão em seus momentos de boa na lagoa, por que não também? Talvez você esteja de boa em sua casa, talvez você esteja chateado, Olá, talvez boa você tarde. esteja alegre, feliz, aê! Boa tarde para todos Então tá. que vão almoçar. Hoje que e estão agora indo nós trabalhar, iremos começar que a leitura estão em seus O momentos que é de lesbianismo boa de na Tânia lagoa, Navarro. por que não, Já também. lemos Talvez você Summer esteja Hill de boa hoje, em né? E sua agora a casa. gente vai para Talvez o você que é esteja lesbianismo de Tânia chateada, Navarro, especificamente Olá, talvez boa você lésbica tarde. ou lesbiana. Alegre, feliz. O que significam essas palavras? Boa Você tarde sabe? para todos. Então tá, Faz tempo que eu li, vão eu também não almoçar, lembro. que E estão agora indo nós trabalhar. iremos começar a Semana leitura. passada, A gente o estava que é falando lesbianismo sobre a boa questão na de Tânia lagoa, Navarro. porque não, Já leram também. que era sobre Talvez Summer você Hill esteja hoje, né? E agora a gente vai para talvez o que você é esteja lesbianismo de Tânia chateada, Navarro, passada, especificamente talvez boa você tarde. lésbica ou lesbiana. Alegre, As feliz. deusas, o que significam essas As palavras? deusas, boa Você tarde sabe? para Geralmente todos. eram Faz tempo mulheres, que vão também almoçar, não lembro. E agora nós iremos começar a leitura. apresentações. A gente estava falando sobre a questão de Tânia Navarro. Já leram que era sobre Summer Hill hoje, né? E agora a gente vai para talvez o você que é esteja várias chateada, passadas, especificamente Olá, talvez boa você tarde. maravilhosa, né? Ou lesbiana. Alegre, O que significam essas palavras? Várias imagens que foram foram usadas usadas e agora humanidade começar a leitura e apresentar o que é lesbianismo e a questão de Tânia Navarro. O áudio que tá pronto. Acho que agora melhorou, né? Vocês estão me ouvindo. Ai, meu Deus, vocês, né? Só tá eu aqui. Mas tudo bem. Aí o que acontece? Aí essas representações, elas acabaram fazendo o quê? Elas mostram para nós que as mulheres tinham mais participação ativa na sociedade do que nós estamos tendo agora. Então, o que acontece? Ela começa a falar sobre a Safo, que foi uma poetisa, né, também da Grécia, escrevia poemas, e muitos desses poemas eram direcionados a mulheres e ao amor que ela sentia pelas mulheres, né? E aí o que acontece? Queimaram todos o trabalho dela e ficou pouquíssimos documentos de seus trabalhos. E aí a gente vai vendo que realmente, né, vai existindo um apagamento da inteligência, da poesia, da contribuição das mulheres para a comunidade. E ela também vai falar da questão do mito das Amazonas. Então, o medo que os homens têm das Amazonas, das mulheres se unirem contra eles e viverem sem eles. Só isso. Aí eles têm medo dessas mulheres que não querem ficar perto deles, né? E aí eles fazem todo um mito, falando que isso nunca existiu, que mulheres nunca, jamais se uniram e fugiram para a floresta para se proteger das maldades dos homens. Não, isso nunca aconteceu, isso é um mito. Por quê? Porque as mulheres não podem ser mais fortes, ou as mulheres conseguirem ser autodependentes, uma ajudar a outra. Então, para o imaginário do homem, isso é inadmissível até mesmo de ser falado. E aí, então, eles vão e destroem as histórias das mulheres, da luta das mulheres, de formas bem egocêntricas, narcisistas, e até hoje acontece isso. Então, a gente vê um vídeo de um cara, de um homem atualmente no YouTube, que ele fala de ciência, 15 minutos ele fala de ciência e não cita uma mulher. Aí ele está sendo machista inconsciente, né? Um machista que não está percebendo que está sendo machista. Mas daí você chega para a pessoa e fala, olha, você esqueceu de falar das mulheres cientistas. Como é que você faz um vídeo de 15 minutos falando de ciência e não cita nenhuma mulher? Aí fica bravo com nós ou vai escutar? Essa é a parte, entendeu? Aí tudo bem, fez uma coisa inconsciente, a gente até permite. Mas daí depois que a gente falou e a pessoa não querer ficar batendo o pé dizendo que está errada, aí o que acontece? Já está militando, entendeu? Então existem os militantes
militantes patriarcais, que são aqueles homens que lutam para que as mulheres não tenham espaço social. E esses homens têm diversos tipos de discursos. Então, às vezes, a mulher chega e fala, ó, isso aqui não tá legal. E o cara, em vez de mudar, ele vai e começa a querer bater boca com essa mulher. Né? E não bater boca no sentido legal da palavra, sabe? Que vai pegar e quer entender o que ela quis dizer. Não, para realmente inferiorizar ela na frente das pessoas, né? Porque o ego fere quando a gente está errado, e aí o homem não aceita que o ego dele seja ferido, e aí começa, tá vendo que é uma coisa bem orgânica, né? Por mais que seja planejado também é uma coisa orgânica. Então, é um trabalho árduo que nós mulheres, quando fizermos consciência da classe sexual, aí a gente vai conseguir trabalhar também melhor aspectos do gênero. Então, eu acho que eu dei um resumo aqui legal sobre o que aconteceu, né? Onde a gente está posicionado. Aí eu vou ler um pouco... e já vou entrar no tema lésbica ou lesbiana, tá? Vamos para uma introdução para ficar mais dinâmico a coisa? Vocês viram que ficou ali o negocinho? Na frente, me deu uma ideia, da próxima vez eu posso até deixar, né, no cantinho assim, ó. O que você vai ver agora vai mudar o seu mundo. Enfim, eu uso os erros pra fazer acertos. É sério, os erros fazem parte da criatividade. Quem tem medo dos erros tem medo da verdade. Eita, hoje eu tô que tô. É isso aí, galerinha. Então vamos lá. Uma vez rasgado o véu da naturalização dos corpos sexuados e fixados para sempre em masculino e feminino, o possível se instaura e as relações da intimidade e emoção entre mulheres reaparece no horizonte da história. Ai, ai, não como mito, mas como uma das articulações do humano. Que lindo! A Bíblia ou Alcorão, narrativas ligadas a um Deus masculino, não são verdadeiros manuais de comportamento e normativa relativos à construção do social e dos gêneros, dos papéis femininos e masculinos. Presente no imaginário constitutivo da realidade social, a deusa criadora, em suas diferentes denominações, ordenaria também as relações humanas. Os indícios históricos que nos falam da deusa são vestígios simbólicos de ordens diversas na organização humana, de uma outra história, a do múltiplo, onde as mulheres eram agentes e sujeitos do mundo, onde o feminino era respeitado e sacralizado, onde talvez não existissem papéis masculinos e femininos, como hoje se entende, resumido em sua genitália. Gente, isso é muito interessante, né? Porque vocês veem que as feministas radicais, elas levantam pontos importantíssimos, e aí o que acontece? As pessoas roubam. Então, quando ela fala não resumir em sua genitália, é uma feminista radical que está falando, tá? A cadeia afirmativa, antes disso, vira moda. Muitas mulheres feministas radicais fazem as coisas e depois não levam crédito, né? Por que será? A cadeia afirmativa que faz das coisas o que elas são chama-se positivismo. E rege ainda hoje a vida cotidiana e a apreensão do mundo. É assim, diz o discurso social. Porque sempre foi, porque é tradicional, porque é natural, porque está escrito, porque o jornal disse, porque os filósofos explicaram, porque os padres afirmaram, porque a ciência demonstrou, porque o historiador concluiu. Como explicar o sujeitar-se aos papéis sociais se não em função de sequências aparentemente lógicas, que de fato são impressas no pensamento como verdades inquestionáveis, como certezas que sustentam o ser e o social? Como aceitar denominações, identidades a partir de práticas, de critérios mutáveis que não passam de categorizações impostas do exterior, de acordo com a transformação e os espaços sociais?
Então, lésbica ou lesbiana? O que significa estas palavras? Então agora a gente vai entrar no tema. Daí eu já vou até aproveitar para colocar assim, ó. Aí coloca aqui também, ó. Pera. Aê! Que daí fica gravado, entendeu? É, tudo organizadinho. Aí, esse... Não errei até agora. Nem vou mexer mais. Então é isso. Lésbica ou lesbiana? Vamos ver. A polissemia é característica de toda palavra, de toda frase pronunciada ou escrita, ou seja, seus significados são múltiplos. Conforme a capacidade e as condições de sua recepção, de sua compreensão, houve um tempo em que lésbica era melhor nascida em Lesbos. Era mulher nascida em Lesbos, ilha grega na Ásia Menor, marcada pela presença de Safo, poetisa de talento excepcional, cuja inspiração era insuflada pela paixão e desejo pelas mulheres. Que nem eu, aquelas. Ai, Safo, maravilhosa. Mantinha uma... Ai, já estou com felicidade. Sabe, quando eu li esse livro, faz uns anos já, né? Faz uns 5 anos. E eu lia ele com desespero, porque eu sabia que depois a minha vida ia mudar. Nada ia ser normal de novo. E realmente, por isso que também eu fui bem maltratada, porque depois que se alimenta a sua mente, você pode até tentar se disfarçar, mas é difícil, porque a informação emana do nosso campo eletromagnético e atinge as pessoas até do outro lado do mundo. Mantinha uma escola para moças nos arredores de Mitilene, onde aprendiu a arte da poesia e da música. Considerada uma das maravilhas da antiguidade por seus contemporâneos, sua obra foi posteriormente destruída, queimada e esquecida pela história oficial, apagada dos livros escolares, prova de que o amor entre mulheres deve ser negado pelo silêncio. Que escrevi aqui, ó. Amor entre mulheres evoluciona, ó. E eu não tenho... É o meu sonho, né? É o meu sonho. Que o amor entre mulheres evolucione o mundo. E olha que eu pago caro por isso, viu? A primeira vez que seus poemas foram queimados, eu queria já ter terminado de pagar. Acho que eu já paguei já, né? Agora eu já posso amar de novo. Posso, universo? A primeira vez que seus poemas foram queimados parece ter sido em 380 anos antes de Cristo, mais ou menos na mesma época. O homossexualismo transforma-se em crime passível de pena de morte por decreto do imperador Teodócio, do Império Romano do Oriente. No início do cristianismo, os poemas de Safo são igualmente queimados no Império do Ocidente. Cleite, 1976. O único poema completo de Safo que nos restou está contido no livro de Denis de Alicamassi, de La Composition, escrito no século I a.C. Atualmente, das traduções do que restou da obra de Safo, tem grande prestígio as de René Vivien e Edith Mora. Mas não se destruíram os clássicos gregos que se referem constantemente aos poemas de Safo e à beleza dos sentimentos que espremem. Então, assim, a Safo, ela era uma poetisa, né? Ela era uma professora, na verdade, e ela ensinava bons comportamentos para as mulheres. Então, era uma região, né? Então, as mulheres iam lá para estudar coisas, para depois casar e ter os seus maridos. Só que nessa, a Safo era muito carinhosa, muito. E as mulheres adoravam os carinhos da Safo. Pelo menos é o que mostra. Na verdade, tinha muitos conflitos também, né? Parece que tinha alguns conflitos também. Tanto porque, né, o amor entre as mulheres não era permitido. Então, por mais que tivesse esses amores, né, com as mulheres, depois elas iam embora, né? Elas iam ter que casar, elas eram obrigadas. Então, era muito intenso as coisas, né? Ai, meu Deus, que difícil. Mas não se destruíram os clássicos, né?
Safo, Constantino, dos fragmentos que deles restaram ficou a paixão, o tormento, os sentidos que se turvam na visão, na presença da amada. O erotismo, a sensualidade, a voluptuosidade amorosa mostram que a sexualidade não se restringia aos órgãos genitais, pois em seus cantos do amor o corpo e a alma se mesclavam. Oh, meu Deus, que coisa linda! Ai, ai, ai. Safo era altamente considerada Safo era altamente considerada. Estátuas foram erigidas em sua honra, moedas cunhadas com sua efígie. Nessa época, portanto, nenhum obróbrio, nenhuma vergonha ou infâmia no amor entre mulheres. Ao contrário, seus poemas aparecem como uma expressão estética maiores dos sentimentos amorosos. Ai, que coisa linda, né? As impensáveis relações entre mulheres, das quais Safo é apenas um exemplo, existiram em outras épocas de forma cotidiana ou ritualística, em assembleias, grupos ou cerimônias destinados apenas às mulheres, não como organização social. Não, como submanifestação do social. Desculpa. As impensáveis relações entre mulheres, das quais Safo é apenas um exemplo. Então as mulheres se amavam, não somente a Safo, né? Ela só era o exemplo. É apenas um exemplo. Existiram em outras épocas, de forma cotidiana ou ritualísticas, em assembleias, grupos ou cerimônias destinados apenas às mulheres, não como submanifestação do social, coisas de mulher, mas marcos na vida e na organização social. Ainda no mundo grego, a celebração dos grandes mistérios de Eleusis continha cerimônias secretas e iniciáticas, as quais só eram admitidas mulheres. A Loá, outro tipo de assembleia de mulheres, e as Eleusínias, jogos e práticas esportivas exclusivas às mulheres, marcavam a vida na Grécia por volta de 1300 a.C. Foucault. Vou dar uma olhadinha aqui, só para desencargo de consciência aqui, mas não atualizou não. Vamos lá então. Eita! Certo. Poderosa, louvada. Não. Que valores regeriam tais sociedades? Que critérios existiriam no imaginário social para a definição dos seres humanos? Sabe-se que na Grécia Oriental, na época de Safo, as mulheres gozavam de todas as liberdades políticas, econômicas e sexuais, bem ao contrário do que acontecia em Atenas. Certamente, a norma da heterossexualidade, heteronormatividade, não estavam ainda em vigor como fator absoluto de classificação do humano. Ser poeta não seria talvez um dos eixos de identidade, em lugar do corpo sexuado, mas quem, no discurso histórico vigente, se preocupa em assinalar esses fatos? Falar de mulheres na história já é complicado. Falar de lesbianismo é quase um crime. Mas na Grécia Antiga, onde as mulheres começavam a ser excluídas do mundo e relegadas a uma função de ventre reprodutor, Sócrates considerava Safo digna de adoração e colocava entre os sábios, mulheres e homens da antiguidade. Sócrates é maravilhoso, né? Sócrates foi um homem incrível. Oi, Mari. Obrigada por estar presente. Acho que você estamos nós aqui. Obrigada. Esse texto tá muito lindo, viu? Esse livro é maravilhoso. Eu tô assim apaixonada sempre, né, por E com você, como é que você está? Você tá bem? Mas nessa Grécia Antiga, então, ela tá falando de Safo, maravilhosa, né? Nossa, esse livro me deixa muito, muito, muito animada com a vida. É muito linda a história de Safo, né?
E Sócrates é lindo, você viu como Sócrates é lindo? Ele falou, mas nessa Grécia antiga, onde as mulheres começavam a ser excluídas do mundo e relegadas a uma função de ventre reprodutor, Sócrates considerava Safo digna de adoração e colocava entre os sábios, mulheres e homens da antiguidade. Já Aristóteles, em sua retórica, destilando uma filosofia misógina e xenofoba, afirmava que em Mitilene honrava-se Safo, ainda que mulher. Nesse caso, porém, não recrimina seus amores homossexuais, só desqualifica sua condição de mulher. Olha como que era Platão, tá vendo? E que interessante, né? O Sócrates era incrível mesmo, né? Como pode? Daí dizem que o Platão é que inventou Sócrates. Você acha? Você acha que o Platão, não é? Às vezes elas falam, né, que o Platão é... Que o Sócrates é um personagem de Platão. Mas será, mano? Acho difícil, hein? Só nesse ponto sobre mulheres a gente já percebe que talvez Sócrates existiu de verdade. Eu acho, porque ele é muito demais. E o Platão distorceu tudo, não entendeu nada do que ele disse. Nessa época aparece assim, ou entendeu e não quis, né, na verdade. Vamos ver a maldade, né? Às vezes eu olho com muita bondade para as coisas, ingenuidade, mas realmente, né, Platão pode ter feito de propósito, né? Nessa época aparece assim claramente o embate entre diferentes formas de pensar e viver no mundo grego, uma excluindo as mulheres, mas não condenando a homossexualidade masculina, e outra, diferentes formas de pensar e viver no mundo grego, uma excluindo as mulheres, mas não condenando a homossexualidade masculina, e outra em que as mulheres participavam da vida social e sua sexualidade era livre da norma heterossexual. É porque, assim, essa liberdade que as mulheres tinham de se amar, não era bem que elas tinham liberdade de se amar, né? Porque elas eram propriedades. Então era mais ou menos assim. As mulheres, elas eram obrigadas a casar com os homens, e os homens, as mulheres ficavam trabalhando, limpando, cuidando das coisas, e os homens geralmente os homens iam pro campo, daí eles ficavam lá trabalhando também, não sei o quê, mas os homens, assim, deixavam as mulheres muito juntas, e elas ficavam muito juntas. Eu já conversei com mulheres, assim, tipo, que vieram de países violentos como Afeganistão e tudo mais, né, e elas falam que lá realmente tem um amor muito grande entre as mulheres, porque como todas estão sofrendo, e elas têm que cozinhar juntas, né, elas limpam a casa, essas coisas, aí muitas vezes elas se unem. Então, quando elas vão, tipo, fazer alguma coisa, tipo, dar uns beijos, essas coisas, não era visto como sexo, de fato, na minha opinião, né, era visto como assim, duas meninas se divertindo, entendeu? No final das contas, ela vai dormir comigo, né? O homem fala, né? Por mim, tanto faz o que ela tá fazendo com outras meninas, porque ela vai continuar sendo uma escrava, né? Então, era mais ou menos assim, era negar que estava acontecendo. Agora, os homens gregos podiam ser homossexuais. Então, a homossexualidade masculina, ela não foi recriminada como a homossexualidade feminina. Foi diferente as coisas, né? E diferente nos períodos também. Isso não significa que não houvesse mulheres e homens que se amassem ou tivessem relações heterossexuais. Significa apenas que estas relações não eram obrigatoriamente para sua identidade ou inserção no mundo em que viviam. Fora do âmbito da Grécia e suas colônias, as configurações sociais e sexuais podem ter sido muitíssimo mais variadas. Significa também que a obsessão da procriação não era necessariamente o centro da vida humana. Safo viveu há cerca de 2.600 anos e em sua ilha, Lesbos, a poesia e o amor das mulheres fizeram dela um nome que atravessou os séculos. No mundo grego oriental do século VI a.C., era a sacerdotisa de Afrodite e participava dos ritos de iniciação e de renovação simbólica da cidade. Poderosa, louvada em sua época pela qualidade de sua obra, esquecida ou vilipendiada em seguida, fragmentos de seus poemas atravessaram o tempo para cantar seu amor e seu desejo pelas mulheres. Entretanto, Safo é liberada de seu lesbianismo. É recuperada a partir do relato de Ovídio
não sei, não entendi. 15. Heroide que a faz se suicidar por ser desprezada por um homem. Ah, tá, eu acredito que depois eles escrevem sobre ela, né? Aí eles vão escrevendo e nas histórias eles acabam matando ela. Tipo assim, ela gostava tanto de mulher porque ela foi rejeitada pelos homens, né? Ela foi rejeitada, não aguentou, né? Essa narrativa, desde o início da era cristã, foi repetida infinitamente. Uma pobre mulher se joga no abismo porque um rapaz a despreza. Isso com certeza contribuiu na formação da imagem da lésbica. Ela se volta para as mulheres porque os homens não a querem. Horácio, por sua vez, em 1 a.C., vê em Safo a caricatura de um homem másculo, Safo, assim a nomeia. Tá vendo? E aí a gente pega isso, né? Esse que é o problema, né? Meu nome é Ariadne, né? Acho que é a primeira vez que eu falo, não sei. Meu nome é Ariadne. Daí tem a deusa grega Ariadne, né? Que casa com o Dionísio. Na versão, ela é abandonada pelo Teseu na ilha de Naxos, numa das versões, né? E aí tem a versão em que ela casa com Dionísio e tem a versão de que ela tira a própria vida se jogando do abismo. Ou ela vai pro paraíso, né? Da estado emocional, ou ela... Bem... Ai, entre o céu e o inferno, né? A partir da Renascença, retomam-se os poemas e o nome de Safo. Tipo essa coisa de se matar pelo homem, né? Coitados. Se depender de mim. A partir da Renascença, retomam-se os poemas e o nome de Safo, em perspectivas que pretendem separar seu talento poético de seus amores. No século XVII, reaparece sob a pluma de Thomas Bartholin, anatomista, que descreve o clitóris e fala de uma certa sodomia praticada por algumas mulheres, entre as quais Safo, na mesma época, Mili de Scuderi, era chamada Safo, por causa da heroína de seu romance Le Grandissirus, o que era considerado sinônimo de talento literário. No século XVIII, ser uma Safo significava ser dotada de imaginação e ardor. Mas no século XIX, ressurge Safo, ora na afirmação de seus amores homossexuais, ora como a poeta que não resiste à rejeição masculina. Esta última, Safo, é cantada em prosa e verso, em óperas, romances e peças de teatro, reproduzindo e reafirmando a imagem e a representação social da lésbica porque mal amada. Safo, este nome passa a ser insulto ou elogio, mas seu prestígio literário, de certa forma, a redime, minimiza, aos olhos da época, seu desvio sexual. Práticas sáficas, sinônimo de lesbianismo, os amores de Safo designam ainda os sentimentos e a sexualidade entre as mulheres. Ai, que lindo, que lindo. Ai, Deus, que difícil. Mas o que acontece? Não sei nem o que falar, é isso, né? Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, existe o Triângulo Negro. O Triângulo Negro era para prender mulheres que não tinham comportamentos sociais adequados. Então as lésbicas eram colocadas no Triângulo Negro. Qualquer mulher que demonstrasse qualquer semelhança com homens. Mas eles tinham, eu acredito, né, eles tinham tanto medo até mesmo da palavra lésbica, que eles não assumiam nada de que as mulheres se amavam. Porque na cabeça dos nazis era impossível uma mulher amar outra. Tipo, não era nem simular elas conseguiriam, só se elas tivessem com algum problema mental. Lesbiana, caricatura ou fator... E elas sofreram muito, viu? Tanto que a gente... Olha, para vocês terem uma noção, não tem só tem um relato de uma mulher lésbica na época do nazismo. Um só. E ela não queria falar, né, tadinha, porque ela tinha medo. Lesbiana, caricatura... Eu não sei se... Falando disso, né, desculpa... Eu não sei se vocês sabem, mas somente em 2005 é que homossexuais foram considerados prisioneiros políticos vítimas do nazismo. Vocês sabiam disso? Somente em
somente em 2005. Quando o nazismo acabou, os nazistas tinham prendido muitos homossexuais, muitos. Só que não era bem homossexuais, né? Eles prendiam qualquer pessoa que parecesse homossexual. Então o homem podia estar andando, aí se ele rebolou um pouquinho, já podia vir um soldado, gay, pega, aí pegava o cara, prendia. Quando a guerra acabou, graças a Deus, vocês acreditam que os homossexuais continuaram presos? Por 10 anos? No século XX, entretanto, os dicionários atrelam a ilha de Lesbos, onde Safo vivia, as definições do lesbianismo, né? Práticas, Óvidio, Heroides, Quinta, Paris, o que é lesbianismo? Sexuais, mas igualmente sentimentos e emoções. De acordo com o Kogan Laurus, lésbico disse do amor sexual de uma mulher a outra. Na enciclopédia... Ah, tá. Ué, pulou alguma coisa aqui. Peraí. Ai, às vezes dá uns erros, né, nos negócios aqui. Mas agora tá melhor a leitura, tá vendo? Eu peguei o certinho. Eu consegui transformar em e-book. Travou. É veinho. Ai! Pronto, tá. Mexi a manivela, funcionou. Não funcionou não. Não sei, eu acho que pulou uma parte aqui. Ela vai começar a falar a palavra, né? O que significa, né? No século XX, entretanto, os dicionários atrelam a ilha de Lesbo, onde Safo vivia, as definições de lesbianismo, práticas ou vídeos, né? Sexuais, mas igualmente sentimentos e emoções. De acordo com o Kogan Laurus, né? Laurus, eu esqueci como é que fala, Laurus. Esqueci. Lésbica disse do amor sexual de uma mulher a outra. Na enciclopédia em carta, 1999, em CD-ROM, lésbica, mulher homossexual, mulher homem, mulher macho, chulo, sapatão. Quanto ao adjetivo, lésbica disse do amor de uma mulher a outra. Caraca, no dicionário, é muito interessante como o dicionário leva a visão política da pessoa que fez, né? Olha, que horror, chamava a gente de mulher macho, que horror, nunca vou perdoar por me chamar de homem. Amor ou sexo, qual destes itens define o lesbianismo? Um dicionário retém a sexualidade, o outro não. Então, o que é ser lésbica? Um sentimento, uma emoção ou a prática de uma certa sexualidade? Como criar uma identidade individual ou de grupo em torno de uma preferência sexual, eventual ou sistemática? Que classificação é esta que, em sua ambiguidade, atravessa o meu ser? Em que medida tais definições não reduzem ou aniquilam o potencial subversivo do lesbianismo em relação à normatividade, à disciplinarização dos comportamentos? Agora vai ficar bom, ó. Vocês vão ver. Foucault, 1987, mostra como a taxonomia, a classificação, depende de nossos hábitos de categorizar os seres, comentando uma certa enciclopédia chinesa, na qual os animais estariam divididos em A. Pertencentes ao imperador, B. Embalsamados, C. Domesticados, D. Leitões e sereias, F. Fabulosos, G. Cães em liberdade, H. Que se incluem na presente classificação e que se agitam como loucos. Eu não sei nem o que é taxonomia. O que é taxonomia? Vamos ver. Ah, não, vai travar tudo se eu pegar ali. Se eu mexer no computador vai travar tudo. Bem, Cadê? Que agitam como loucos, inumeráveis, etc. Esta classificação mostra de forma deliciosa que a raça, não sei se é tão deliciosa, mas tá bom, Tânia, gostou. Eu não gosto do Foucault, então não gosto nada dele, tudo é ruim. Mas se ela tá feliz, que bom. Deliciosa que de forma deliciosa que a racionalidade e a sensatez que se imprimem às coisas e a divisão dos seres são aquelas que nos são familiares, que são tradicionais, que são apontadas como tal pela autoridade, pela ciência, pela região.
Religião, pela crença em alguma ordem qualquer e, no caso, a ordem binária dos seres, em feminino e masculino, em macho e fêmea, antes da edição de qualquer especificidade. Então, veja, a Tânia Navarro, ela é uma crítica do Foucault, tá? Mas é aquela coisa, a gente está lendo um livro ao qual Foucault estava em alta e falar de sexualidade, todo mundo tinha que falar dele, né? Então, ela faz até, né, uma crítica bem árdua contra o Foucault, mas ainda de forma tímida. Mas ela é uma das primeiras que começa a fazer isso. Aí depois vem uma menina chamada Ari, né, no anarcofeminismo, porque na direita o pessoal já fala bem mal dele já faz um tempo, né? Eles já tinham percebido. Mas aí vem a Ari, de anarquista aqui no Brasil, e fala: Foucault não presta. Entendeu? Só como eu não tenho, só sou a Ari, ninguém tá me ouvindo. Por que eu tô rindo tanto, né? Eu tinha que estar ficando séria. Não tem nada de feliz. Bem, enfim, daí é isso aí. E quem diz feminino... gente, lembra que eu não sou nem de esquerda nem de direita, tá? Eu não tenho uma amarrado com nada, eu não gosto de nenhum. Não gosto de nenhum. Quem diz feminino e masculino na atualidade diz práticas heterossexuais e reprodução. Como afirmar que a reprodução sempre ordenou o mundo, sempre conjugou as relações humanas e sexuais? Porque o prazer e o desejo estariam atrelados à perpetuação da espécie. Quem cortou as asas do amor e restringiu a expressão da emoção? Não sei, viu, Tânia? Não sei. Que coisa. Valores morais, valores religiosos definem a definição do humano. E no mundo patriarcal, o amor e o sexo entre mulheres são o perigo maior de perda de poder. De fato, a melhor maneira de assegurar uma dominação é se fazer amar e desejar pelos dominados. Neste caso, a heterossexualidade compulsória e a naturalização dos papéis fazem de uma relação assimétrica e hierárquica o espelho natural do certo, do bom. Assim como se pode notar nas definições dos dicionários, as conotações, as significações que acompanham a palavra lésbica são sempre negativas. Mulher macho, paraíba, mulher feia, mal amada, desprezada. As imagens revelam dessa forma ou uma caricatura do homem ou uma mulher frustrada. Uma mulher que foge ao paradigma da beleza e da feminilidade e escolhe a companhia feminina por não atrair os homens. A insignificância atribuída à relação física entre duas mulheres já demonstra qual o verdadeiro sexo masculino. Sem ele não há relação sexual. Esta é uma definição delimitadora da sexualidade humana. Sexualidade é sexo genital masculino. É isso que foi o mundo, né? O mundo foi feito para isso, né? Então, aqui ela fala sempre de não ficarmos classificando as coisas pelo órgão genital. Mas lembra que aqui ainda essa conversa sobre o que é mulher e o que é homem, não, o que é mulher, né? Porque nem o que é mulher não existia, tá? Então, aí é aquilo que eu falei, eles pegam as coisas das mulheres feministas radicais e transformam no discurso que eles querem, né? Então surge com a gente e aí pegam e falam que é deles, entendeu? Assim, como se pode, né? Existe um profundo mal-estar social em torno do lesbianismo, seja para obscurecê-lo ou negá-lo, enquanto prática corrente, seja para desqualificá-lo enquanto mutilação do ser mulher, o obscurecimento, a eliminação dos traços e da memória do lesbianismo, a política sistemática do esquecimento são reveladores de prática disciplinar que institui a heteronormatividade, a norma que fixa a heterossexualidade enquanto padrão. De fato, ao ser... peraí, só mais um momento. Pronto. De fato, ao se perder o registro, apaga-se da memória o que vem deslocar, perturbar a ordem do discurso, a ordem do pai. Isso explica a condenação à morte de mulheres que vestissem de homem, em certos locais e momentos da história.
pois essa atitude representaria um elemento de perturbação na ordem social, logo do mundo. Que perigo não representaria para a relação natural entre mulher e homem, para a constituição de famílias centradas na reprodução, para a domesticação das pulsões e desejos das mulheres? O princípio da justificação pela simples afirmação seria o seguinte: é natural porque é natural, logo é bom. Na trilha da tradição da autoridade e dos valores de uma certa moral ambígua, o que é aceitável para os homens não o é para as mulheres. Elimina-se a possibilidade do questionamento sobre as práticas sexuais. Criam-se a exclusão, o medo, a vergonha e a culpa. Crime ou loucura. A recusa das mulheres de assumir seu papel natural de mãe e esposa leva-as à morte, à prisão, ao internamento, à exclusão, caso sua atitude ameaça o institucional e o normativo. O celibato, sintoma do lesbianismo, é, da mesma forma, um indício da desordem, e sua punição pode ser nas sociedades ocidentais a marginalização ou internamento, além do ridículo e da derrisão. Na antiga União Soviética, os gays, mulheres e homens eram internados em hospícios, culpados de preferências sexuais, associais que atrapalhavam o caminho e a moral socialista, por viveram o vício burguês, por excelência. Olha o que ela acabou de dizer. Que na União Soviética, presta atenção nisso, ela acabou de dizer que na União Soviética, mulheres e homens eram internados em hospícios culpados de preferências sexuais que atrapalhavam o caminho da moral socialista. Aí, os sovietes vão lá. O cientista maravilhoso diz pela primeira vez na humanidade que homossexuais não é crime. E eles, na União Soviética, vamos ver se ela vai falar, com certeza, né? Vamos ver. Mas, eles diziam que homossexualidade era vício burguês. Deve ter sido Lenin. Tadinho, ele não falou e eu tô dando coisa pra ele, né? Em 1990, a revista Lésbia de Paris, em seu número de novembro, traz o testemunho de uma jovem de 20 anos, Olga, que foi internada por homossexualismo em um hospital psiquiátrico. Ela fala homossexualismo porque na época era comum, né? Tá vendo? Não é porque ela é contra, né? Sei lá, porque na época era normal. Tratada com drogas e depois de libertada, passou a viver sob tutela psiquiátrica, impedida de ver a mulher com a qual tinha ligação amorosa. Como ela, milhares de outras e outros. A perestroika não modificou muita coisa nesse sentido. Poxa, que triste. Tem uns filmes tão lindos, lésbicos, que retratam isso. Tem um filme, nossa, eu esqueci o nome, nossa, faz muitos anos, é Mary Jelly, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, da forma no discurso... Ai, como que era? Eu vou achar esse filme, era muito bonito. Aí contava... Bem, da mesma forma no discurso médico ocidental, pregava-se a eliminação da doença, entrave para uma humanidade eugênica, falha genética, disfunção hormonal, categorias que de tempos a tempos voltam à baila nos jornais, revistas, talking shows, da televisão, etc. Tem cura? Nasce assim? Nesse jogo perverso de identidades, vem ganhando o natural reprodutivo, como marca do humano. Resulta uma humanidade moldada pelo sexo, cindida primeiro em homens e mulheres, com predominância dos primeiros em seguida do normal e anormal, com a exclusão social do último. Assim elimina-se ou se apaga o que atrapalha a ordem instituída dos valores morais das verdades religiosas, socialistas, positivistas ou natural dos discursos biocientíficos. Na política do esquecimento
Aí reside a destruição ou o silêncio sobre a multiplicidade das relações humanas, sejam elas sociais ou sexuais, and due to reaching maximum talking limit. É apenas discretamente sugerida, e o bem, o normal e a ordem heterossexuais triunfam. Maria não me deixa. É o grito silencioso de Stephen ao ver seu amor se afastando. É a constatação da incontornável infelicidade, ligada ao lesbianismo. Este é o destino da invertida fatalidade, quase doença digna de condescendência e comiseração social. Nossa. É a ordem heterossexual. Maria, não me deixe. É o grito silencioso de Stephen ao ver o seu amor se afastando. Ai, que triste. Nossa. Então, tem um filme que é assim, né? E aí tinha duas mulheres. E elas eram duas meninas de 17, eu acho 18 anos. E elas eram muito apaixonadas uma pela outra, muito. Só que aí vem o nazismo. Uma era alemã e a outra era judia. E aí, a que era judia, ela... judia não, a que era alemã começa a falar que a menina era a irmã dela e que não era judia, era também alemã que nem ela, né, para proteger. E as duas conseguem ficar um grande período de tempo juntas, enganando os nazistas, falando que ambas eram alemãs, né? Mas aí acaba que eles... Ai. Oh, filme bonito. Se o livro parece datado na composição de seus personagens, as mesmas questões morais e os estereótipos ainda estão presentes na atualidade, apesar dos limites cada vez mais transparentes quanto à delimitação de papéis butch-femme. O clássico casal lesbiano, reprodutor dos papéis estereotipados de gênero, a anormalidade, o desvio, a inversão, a exclusão são categorias em torno das quais transita ainda o medo de expressar sentimentos ou desejos voltados para o mesmo sexo. A anormalidade, o desvio, a inversão, a exclusão são categorias em torno das quais transita ainda o medo de expressar sentimentos ou desejos voltados para o mesmo sexo. Então as pessoas dizem, sai do armário, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Hoje em dia já pode sair do armário. Aí a minha amiga lésbica cortou o cabelo bem curtinho. Ela não falava que ela era lésbica, mas ela cortou o cabelo bem curtinho, trabalhava numa empresa há 10 anos, começaram a perguntar para os pais dela se ela era lésbica, começaram a rodear, até que descobriram que era e demitiram ela. Aí... essas coisas não passam, né, na televisão, não passam em lugar nenhum, né? É interessante, ela perdeu, tadinho, o trabalho só porque ela cortou o cabelo curto e descobriram que ela gostava de menina. Então, as lésbicas atualmente são ainda as pessoas que estão sofrendo muito retaliação, muito. Esse livro é exemplar na medida em que retoma os modelos cristalizados de gênero, mas não vai acontecer mais isso, agora acabou. Este livro é exemplar na medida em que retoma os modelos cristalizados de gênero, feminino e masculino, e faz de todas as nuances um caso de patologia física ou mental. É um discurso claramente construído em suas condições de saber, ou seja, uma lésbica escreve sobre lesbianismo, o que se pensa à época sobre este assunto. Radcliffe Hall, entretanto, ligada por mais de 30 anos à Lady Una Troubridge, foi obrigada a se exilar por ter ousado falar claramente sobre uma realidade que pode até ser vivida, mas nunca exposta e dita clara e explicitamente. Em Paris, porém, na Belle Époque, e no período entre as guerras mundiais havia todo um mundo artístico, onde mulheres famosas evoluíam e se amavam sem esconder suas preferências.
É o caso de Natalie Clifford Barney, escritora americana que viveu toda a sua vida na capital francesa, mantendo um salão literário por onde passaram todos os grandes nomes da época. Homens, de Proust a Joyce, e mulheres, estas últimas geralmente fazendo um breve ou longo estágio em seus braços. Natalia Clifford Barney era a imagem da mulher sedutora, irresistível, mas seu interesse era exclusivo às mulheres. Diane de Boude, uma das mulheres mais sensuais e solicitadas da bela época, Renée Vivienne, Colette Lily, a duquesa de Clermont-Tonnerre, Dolly Wide, Jujuna Barnes, Germaine Bernaumont, Mary Laurence. Suas amantes foram incontáveis e famosas, e aos 80 anos começava uma nova relação amorosa. Nossa, que esperança! Aos 80 anos ela começou um novo romance, que linda! Morreu em 1972 aos 95 anos, deixando múltiplos livros escritos e inumeráveis lembranças nos corações femininos. Ai! Que mulher linda! Meu Deus, essa Tânia Navarro, como pode ser linda? Olha... Amores, caraca, com 85 anos ela arranjou uma pessoa pra namorar e eu tenho esperanças. E ainda viveu 10 anos, né, de romance. Caraca, que legal isso, né? Que raro. Que raro. É porque assim, eu li esse livro há muito tempo. Só que aí o que aconteceu? Além de eu esquecer algumas coisas, eu tenho mania. Eu pego o livro e vou no metrô, aí eu começo a ler, aí eu fico com sono e eu derrubo o livro. Então eu já perdi. O que é lesbianismo, eu perdi assim, dentro de um metrô. Eu perdi Os Animais Fantásticos e Onde Se Habita, Beetleborgs, e também Quadribol Através dos Séculos. Eu já perdi a conta de tanto livro que eu já perdi assim. Então eu não li até o final. Então eu não sei nem se eu li tudo, né? Porque se eu tô tão surpresa, porque eu não li, né? Não é possível. Amores Múltiplos havia, entretanto, uma relação especial com Romaine Brooks, pintora famosa que durou mais de 50 anos. Caraca, relação aberta? Tinha fama de ser tão fiel em amizade quanto era fiel... Não, tinha fama de ser tão fiel em amizade quanto era infiel no amor. Então, amor livre tinha, relação aberta tinha. Imagina, eu sou fiel a tudo, eu sou uma pessoa muito fiel. Natalia Barney fugia a todos os estereótipos, até demais às vezes. Não, mentira, fiel. Natalia Barney fugia a todos os estereótipos, ora sendo fotografada nua na floresta, uma verdadeira ninfa iluminando a clareira, ora vestindo um vestido Tyler e chapéu masculino. Eita! Em sua casa em Paris, reuniões pagãs e montagens teatrais eram feitas exclusivamente para e por mulheres, das quais participavam, por exemplo, Colette e Sarah Bernhardt. Muito rica, promovia e auxiliava a carreira das mulheres artistas e fundou mesmo uma academia des Femmes, né, F-E-M-M-E-S, para se opor à Academia Française, sei lá, F-R-A-N-C, cedilha A-I-S-E, que excluía as autoras por serem mulheres. Caraca, né? As mulheradas se uniram, fizeram uma instituição para ir contra os homens, uma mulher rica. Falou assim, o que? Vou usar meu dinheiro para empoderar mulheres, já era. Por isso que eles não querem que a gente tenha grana, entendeu? Por isso que eles não querem, porque eles sabem que se a mulher tiver grana, a gente vai se unir, a gente vai dar um jeito. Quando tem consciência de classe sexual, claro, né? Expressão clássica que designa o casal lesbiano em termos binário. Butch, sapatão, macho, femme, sua, mulher. Primeiros anos do século XX.
O que aí, deixa eu ver. Eita, já deu 1 hora, né? Eu acho que é melhor eu dar uma parada. E aí eu começo semana que vem, porque senão fica muito extenso. E aí eu não vou conseguir. Pode ser que fique cansativo para as pessoas. Então. Mas tá tão bom, né? Nossa, que linda! Ana Freud. À direita, não quis, não achou necessário, não teve coragem de assumir seu amor por Dorothy Budlin. Afinal, por que deveria se explicar? Ixi, parece que, tadinha, às vezes é difícil assumir. É muito difícil assumir, não é simplesmente sair do armário, né? Às vezes não tem o que fazer, às vezes a mãe não aceita, às vezes você vai fazer sua mãe chorar todo dia, né? Não vai, entendeu? Então não é fácil simplesmente sair do armário e simplesmente negar que as dores estão acontecendo, que a igreja influenciou a cabeça. É muito sofrimento, é muito doloroso, né? Então, às vezes, a família rejeita... Ixi, eu já passei por tanta coisa. Tanta coisa, ameaça, gritaria, tiro, porrada e bomba. Então, aí as coisas ficam... parece que mudou, mas... Até que no Brasil a gente tem mais, é claro, liberdade, a mulher pode trabalhar, a gente pode ter nossas coisas, a lei favorece muito, mas não é fácil ainda, não é fácil. Para quem diz que é só sair do armário, não é tão simples assim, né? E às vezes é melhor nem sair do armário. Às vezes os meus alunos vinham me procurar e perguntavam para mim, né? Prof, eu sou gay, é porque eu era uma professora que eu chegava e falava, eu sou uma mulher lésbica e a gente vai falar de LGBT porque é tema transversal e eu vou trabalhar isso sim com vocês. Eu trabalhei muito tempo. Do meu jeito, né? Eu era a única, não tinha material sobre isso pedagógico, eu estava começando, era praticamente uma estagiária, mas eu tentei fazer as loucuras que eu fiz, né? Não sei nem se foram as melhores, mas eu tentei fazer o que eu pude. Então... eu falava, aí as crianças, né, e os adolescentes, e os adultos, porque eu dei aula para também adulto, né, vinha e conversava comigo, e falava, prof, eu tenho 15 anos, eu sou lésbica, eu sou gay, e eu quero falar para os meus pais, o que você acha? Daí eu sempre perguntava, o que seus pais pensam sobre isso? Você acha que seus pais estão abertos a entender isso ou não? Se ele falasse não, aí eu falava, olha, não conta, fica até, trabalha, né? Tem as suas coisas, quando você conseguir sua independência, aí você volta e vê se conversa com eles, mas não vai arranjar drama, né? Porque a gente nunca sabe, né, o que os pais podem fazer. Então, aí sempre tentava questionar um pouco como que era a vivência dele ali com os pais, e não falava vai que nem, não tem como, né? Tem tudo que ser trabalhado, planejado, enfim, é tudo conversado e tudo mais. Ai, que difícil, que bonita, que linda. Tânia Navarro, maravilhosa. Então é isso aí, gente. Muito obrigada, atenção. Eu acho que deve ter umas fotinhos aqui que não pegou no EPUB. Eu vou ver se tem. Se tiver, eu vou colocar aqui na próxima live, tá? Eu fico enchendo de coisa. Então tá bom, tchau. Muito obrigada, Mari, por ter participado. Muito mesmo. De coração, você é muito especial pra mim, eu gosto muito de você. E eu acho que você sabe, né? Então é isso aí, muito obrigada. Tchau, tchau. Ai.